Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de português. Vocês já me conhecem das outras aulas, eu sou a professora Adriana. Nós vamos continuar as nossas atividades complementares, tá? Nossa rotina de sempre. Hoje nós temos também 4 textos aí para lermos juntos e vocês fazendo as atividades. Como são bastante textos, né? Vocês talvez tenham que pausar um pouco o vídeo, quem estiver assistindo aí o vídeo gravado, né? E voltar um pouquinho, ler o texto novamente, faça as atividades, tire dúvidas com seus professores, como em todas as aulas. Primeiro texto, ele chama-se recalcitrante. Ele é dividido em 2 partes também. Recalcitrante, para vocês, é uma palavra diferente. Talvez muitos de vocês talvez nunca nem ouviu falar essa palavra. Até o final do texto, você vai passar a saber o que ela significa. Parte 1. O trocador olhou, viu, não aprovou. Daquele passageiro escanchado placidamente no banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo no piso do ônibus a microfigura de uma piscina. Ei, moço, quer fazer o favor de levantar? O moço, pois, ostentava barba e cabeleira amazônica, sinais indiscutíveis de mocidade. Nem te ligo. O trocador esfregou as mãos no rosto, em gesto de enfado e desânimo, diante de situações tantas vezes enfrentada, e murmurou: estes caras são de morte. Devia estar pensando todo ano a mesma coisa. Chegando o verão, chegam problemas. Bem disse o Dário quando fazia gol no Atlético. Problemática demais. Estava cansado de advertir passageiros que não aprendem como viajar em coletivo. Não aprendem e não querem aprender. Tendo comprado passagem por 65 centavos, acham que compraram o ônibus e podem fazer dele casa da peste. Mas insistiu: moço, ô moço. Nada. Dormia, olhos abertos, pernas cabeludas, ocupando cada vez mais espaço. Ouvia e não respondia. Era preciso tomar providência. O senhor aí, cavalheiro, quer cutucar o braço do distinto para ele me prestar atenção? O cavalheiro vê lá se ia se meter numa dessas. Ignorou, olímpico, a marcha do caso terrestre. Embora sem surpresa, o cobrador coçou a cabeça. Sabia de experiência própria que passageiro nenhum quer entrar numa fria. Ficam de camarote espiando o circo pegar fogo. Teve, pois, que sair do seu trono, pobre trono de trocador, fazendo a difícil ginástica de sempre. Bateu no ombro do rapaz. Vamos levantar? Atividade 10. Depois que você ouviu o texto, letra A. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras escolhidas deste quadro aqui. Então, vocês vão olhar essas palavras do quadro e vai selecionar qual vai se encaixar adequadamente em cada frase. Então, por exemplo, a frase 1 é assim: daquele passageiro escanchado placidamente, no banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo no piso do ônibus a microfigura de uma piscina. Então, aqui, ó, escanchado placidamente. Você vai ter que ver quais dessas palavras aqui vão substituir essas duas aqui, de modo que não perca o sentido da frase. A mesma coisa vocês vão fazer no 2, no 3 e no 4, sempre tirando daquele quadro. Letra B. No texto recalcitrante, o autor utiliza várias expressões populares, empregadas no sentido figurado. Usando suas próprias palavras, explique o significado das expressões em destaque nos trechos abaixo. Então, ó, no trecho 1, quando ele fala nem te ligo, o que isso quer dizer? Nós já estudamos muito a linguagem popular, as expressões populares. Então, explique com as suas palavras. Na 2, são de morte, o que isso quer dizer? Na 3, casa da peste. Na 4, entrar numa fria. E na 5, circo pegar fogo. Então, vocês vão explicar aí com as suas palavras o que cada uma dessas expressões significam. Parte 2. Continuando, o outro mal olhou para ele, do longe de sua distância espiritual, insistiu. Como é, não levanta? Estou bem aqui. Eu sei, mas é preciso levantar. Levantar para quê? Para quê não? Por quê? Seu calção está molhado de água do mar. Tem certeza que é água do mar? Está na cara. Como está na cara? Analisou? Forrou-se de paciência para responder: olha, o senhor está de calção de banho. O senhor veio da praia. Que água pode ser essa que está pingando se não for água do mar? Só se... Se o quê? Nada. Vamos, diz o que pensou. Não pensei nada. Digo que o senhor tem que levantar porque seu calção está ensopado e vai fazer uma lagoa aí embaixo. E daí? Daí que é proibido. Proibido suar?
Claro que não. Pois eu estou suando, sabe? Não posso suar sentado com esse calorão de janeiro, tenho que suar de pé. Nunca vi suar tanto na minha vida. Desculpe, mas a portaria não permite. Que portaria? Aquela pregada ali, não está vendo? O passageiro, ainda que com roupas sobre as vestes de banho molhadas, somente poderá viajar de pé. Portaria nenhuma diz que passageiro suado tem de viajar de pé. Papo findo, tá bom? O senhor está desrespeitando a portaria e eu tenho que convidar o senhor a descer do ônibus. Bom, essa foi a segunda parte. Aí vocês vão responder. Letra A. O trocador e o passageiro discutiram se a água que molhava o ônibus era ou não do mar. Isso é uma afirmação. Aí vem a pergunta. Número 1. Que argumentos o trocador usou para afirmar que a água era do mar? Ou seja, o que ele disse ali para o passageiro, explicando que aquela água só podia ser do mar. E número 2, que argumento o passageiro usou para afirmar que a água não era do mar? Então, o trocador usou certos argumentos e o passageiro usou outros argumentos. Então, vocês vão explicar o que cada um utilizou aí como argumentos. Letra B. Que água pode ser essa que está pingando, se não for água do mar, só se... Olha as reticências aqui, ó. Aí ele hesitou. Ele parou um pouco quando ele pensou no que poderia ser. Considerando a expressão só se, aí ele parou, na frase acima, o que o trocador estava sugerindo que havia acontecido. Então, ao primeiro momento, ele pensava que ele estava molhado de água do mar. O passageiro afirmava que não. Então, de repente, o trocador falou só se... O que será que ele pensou nesse momento? O que ele sugeriu que podia ser, então, se não era água do mar? Parte 3, esse texto é bem grandinho. Eu descer porque estou suado, sem essa. O ônibus vai parar e eu chamo a polícia. A polícia vai me prender porque estou suando? Vai botar o senhor para fora porque é um recalcitrante. O passageiro pulou, transfigurado. O quê? Repita se for capaz. Recalcitrante. Te quebro a cara, ouviu? Não admito que ninguém me insulte. Eu não insultei. Insultou sim, me chamou de réu não sei o que, calcitrante, sei lá o que é isso. Retira a expressão, ou lá vai a bolacha. Mas é a portaria que diz que é um recalcitrante. Não tenho nada com a portaria, tenha com você, seu cretino. Retira já a expressão, ou... Retira, não retira, ônibus para cá. O ônibus chegou ao meu destino. E eu paro infalivelmente no meu destino. Fiquei sem saber as consequências físicas e outras que teve o emprego da palavra recalcitrante. Quer dizer, esse outro passageiro que estava assistindo toda a cena, chegou no ponto dele e ele não sabe o final da história. E nós também não vamos saber o final da história, mas depois você vai ter que dar um final para essa história. Essa história, né, o autor é o Carlos Drummond de Andrade, que a gente também vê muito nos nossos livros. Sabemos que os verbos no modo imperativo podem indicar uma ordem, um pedido ou um conselho. Também estudamos muito os verbos no modo imperativo. Letra A. No texto recalcitrante, o cobrador disse: o senhor está desrespeitando a portaria e eu tenho que convidar o senhor a descer do ônibus. O que vocês vão fazer com essa frase? Escreva a frase que o cobrador diria ao moço, ordenando que ele saísse do ônibus. Vocês vão pegar o mesmo sentido dessa frase e vai escrever como o cobrador falaria para ele, de maneira que ele estaria ordenando para ele descer do ônibus, usando os verbos no modo imperativo. Letra B. O cobrador solicitou ao moço que se levantasse, pois estava molhando o ônibus. Escreva um diálogo possível em que ocorreria entre o cobrador e o moço, expressando o pedido que o cobrador fez ao rapaz. Então, quando fala diálogo, tem que ter pelo menos duas pessoas aí para ter um diálogo. Então, é o que a gente chama de locutor e interlocutor. Então, vocês vão escrever como foi esse diálogo. Vocês vão imaginar, pelo sentido da história, como foi esse diálogo. O que o cobrador falou, o que o passageiro falou, tá? Usando a pontuação necessária de um diálogo. Na dúvida, peça ajuda para os seus professores. 13. Na última parte do texto recalcitrante, é mencionada uma portaria, ou seja, uma norma que proíbe as pessoas de se sentarem nos assentos do ônibus quando estão molhadas do banho de mar.
O passageiro parece que não quer respeitá-la e por isso é chamado de recalcitrante, como o título do texto. E ele se ofendeu como ele foi chamado de recalcitrante, porque com certeza ele não sabe o significado. A palavra que pode substituir o termo recalcitrante é, e aí vai a dica novamente, se você, mesmo pelo sentido do texto, olhando todas as alternativas aqui, se você ainda tiver dúvida do que pode ser recalcitrante, né, qual dessas alternativas pode ser, recorra ao dicionário e você vai ver que não é nada demais, para que o moço tenha ficado tão ofendido. B. De acordo com as ideias do texto recalcitrante, o cobrador estava de fato insultando o rapaz, como eu acabei de falar. Quando ele chamou o passageiro de recalcitrante, ele se ofendeu, ele ficou nervoso, né? Mas você acha que o trocador estava insultando, estava ofendendo, né? Agora que você talvez já saiba o significado da palavra recalcitrante, vai ficar mais fácil de você responder essa letra B. Letra C. Ao usar a palavra recalcitrante, o cobrador criou uma situação embaraçosa, pois o moço ficou furioso e quis brigar. Por que o jovem ficou tão nervoso? Eu acabei de falar, né? Tem tudo a ver uma questão com a outra aí. D. O passageiro pulou transfigurado. O quê? Repita se for capaz. Número 1. Nesse trecho, que verbo está empregado no modo imperativo? Então, você vai voltar aqui e vai localizar um verbo no modo imperativo. Número 2. Ao usar esse verbo no imperativo, o passageiro, ele fez um pedido, ele deu uma ordem ou ele deu um conselho. Então, de acordo com o verbo no modo imperativo que você encontrar nessa frase, você vai ver o sentido desse verbo aí. Letra E. De acordo com o último parágrafo do texto, o narrador não soube como terminou a história. Parou no meio, no final, né? Redija um parágrafo dando um final possível para o texto. Então, o que você vai fazer lá? Você vai pensar como você imagina que terminou essa história. Claro, você não pode fugir do contexto da história, escrever algo que não tem nada a ver. Você vai usar a imaginação, a criatividade, tá? Mas sem fugir do contexto da história. Espero que sejam bem criativos e mande aí para nós, professores, para a gente poder ver toda a criatividade de vocês. 14, atividade 14 é mais uma ortografia. Aqui, ó, você vai colocar um X na opção que completa as palavras do quadro abaixo. Vou fazer uma opção aqui com vocês, ó. A primeira palavra, você vai ver se daria certo para colocar o H, o NH, o CH ou o LH. Então, por exemplo, se eu colocar o H a gente chama de letra muda, ela não tem som próprio. Então, vai ficar borra. Não existe essa palavra. Se eu colocar o NH, vai ficar boinha. Também não existe essa palavra. O CH vai ficar bochá. Também não tem. Se eu colocar o LH, vai ficar bolha. Então, nessa primeira, você vai colocar o X no LH e vai escrever aqui, bolha. Vai fazer a mesma coisa com todas as outras. Bem fácil essa atividade. B. Preencha o quadro abaixo com palavras que seguem a mesma regra das palavras destacadas na primeira linha. Também bem tranquila essa atividade, ó. Chave, folha e ninho. Todas dessa coluna são palavras com CH. Chá, xexi, xoxu. Todas dessa coluna são palavras com LH. Liá, liê, li, liô, liu. E todas aqui da coluna da palavra ninho é com NH. Nha, nhê, nhi, nho, nhu. Bem fácil. Outro texto agora é um poema. Que chama poema. O título do poema é poema. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo. Papoulas a coroam e cobrindo seu corpo todo a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. E sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, em um cortejo formam. Cavalos e soldados e bonecas, ursos e pretos que vêm, vão e tornam, e palhaços que tocam em rabecas. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia, e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas, ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Poesia de Fernando Pessoa.
É um poema que tem algumas palavras difíceis que talvez você também não saiba. Recorra ao dicionário sempre que for preciso. 15. Observe os versos abaixo que foram retirados do poema de Fernando Pessoa. Então, você vai ler esses 4 versos. Nesses 4 versos, tem algumas palavras destacadas. O que vocês vão fazer? Em qual dos 3 grupos abaixo estão as palavras que podem substituir os termos em destaque nos versos? Então, seguindo essa ordem, luzindo, fronte, cortejo e rabecas. Será que essas 4 substituem as 4 aqui na mesma ordem? Ou será essas 4? Ou ainda do grupo 3? Então, vocês vão ter que descobrir. Ou se são todas do grupo 1, ou do grupo 2, ou do grupo 3. Nessa ordem. B. Esse texto é um poema narrativo, pois apresenta uma sequência de fatos e personagens que agem em determinado tempo e espaço. De acordo com o texto, ele é um poema narrativo porque ele é escrito em forma de poema, mas ele está contando uma história. Se ele está contando uma história, a número 1 está perguntando quem são as personagens. Toda história tem que ter personagens. Como elas são? E 3, levante uma hipótese sobre como pode ser o reino cor-de-rosa. Não tem essa informação no poema, como é esse reino cor-de-rosa, mas você vai levantar uma hipótese, o que pode ser esse reino cor-de-rosa, como ele pode ser esse reino cor-de-rosa. Letra C. Ao levantar a hipótese no item 3 da questão B, o comando solicitado permitiu a você o quê? Então, quando pediu para você, levantar uma hipótese, esse comando, ele deu qual desses 4 significados aqui você acha? Assinala com o X apenas um, que é o correto. Letra D. Escolha um dos verbos de comando e elabore uma pergunta para a resposta abaixo. Também nós já fizemos esse tipo de atividade aí nas unidades anteriores. Eu vou ler para vocês. Essa daqui seria a resposta. Você vai ter que criar a pergunta. A resposta é assim: ao dormir, a criança sonha e todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, formando um cortejo com cavalos, soldados, bonecas, ursos e palhaços que tocam em rabecas. Essa é a resposta. Você vai elaborar uma pergunta para essa resposta. E aí você vai escolher ou o verbo no modo imperativo, cite, ou comente, ou explique, ou justifique. Você vai escolher um desses para colocar aí na sua questão. Outro texto, a entrevista também é dividida em partes. Parte 1. Foi mais ou menos assim que aconteceu a reportagem de Mariovaldo Lourenço com seu Durvalino da Silva, lá para as bandas de Ponte Pequena. Bom dia, seu Durvalino. Dia, seu moço. Estou aqui para fazer uma reportagem sobre a vida de lavrador, pode ser? Uai, sou. Se eu não tiver que pagar nada? Não, pode ficar tranquilo que é de graça. Quer dizer que vou sair no jornal da cidade? Vai sim, senhor, mas primeiro terá que responder algumas perguntas que vou lhe fazer, certo? Olha, seu moço, é de graça mesmo? É, seu Durvalino, é de graça. Posso começar? Se for de graça mesmo, pode. Onde o senhor nasceu? Nasci aqui mesmo, em Ponte Pequena, sim, senhor. Estado civil? Vou dizer umas coisas para o senhor, seu moço. Esse negócio de política eu não entendo, não. Não é política não, seu Durvalino. Eu quero saber se o senhor é casado. Ah, bom. Para lhe falar a verdade, sou sim, senhor, de papel passado e tudo. Tá lá a Conceição que não me deixa mentir. Não é preciso comprovar, seu Durvalino. Sua palavra basta. O senhor possui prole? Bom, moço, prole das grandes eu não possuo, não. Mas se o senhor olhar direito, pode ver que meu sítio é um dos pequenininhos. Tá mais para prolezinha mesmo, sim, senhor. Desculpe, seu Durvalino, eu vou ser mais claro. O senhor possui filhos? Ah, prole é fio? É, seu Durvalino. Então, eu possuo, sim, senhor. Quantos? Olha, seu moço, eu não sou muito bom das aritméticas, não, senhor. Mas tenho um punhado, sim, senhor. Certo, mas eu preciso saber o número exato de filhos. O senhor me diga os nomes que eu faço a soma, tá bem? Tá bom, sim, senhor. Mas olha que é guri que não acaba mais. Não tem importância, seu Durvalino, pode dizer. Sim, senhor, seu moço. Bom, de fio homem, eu tenho o Valdir, o Valdemar, o Valdiano, o Valdo, o Vantuí e o Valenciano, que a Conceição pariu o mês passado. E de fia mulher, eu tenho a Valdirene, a Valdivina, a Valdiciana, a Valquíria, a Valéria, a Valmeire e a Gertrude, sim, senhor.
Puxa vida, 13 filhos. Mas só por curiosidade, seu Durvalino, por que a Gertrudes tem nome totalmente diferente das demais? Um texto bem divertido. Bom, número 16. Na primeira parte do texto, a entrevista, notamos que as duas pessoas estão conversando, né? Possuem maneiras diferentes de falar, que nós também já estudamos isso, né? Expressões populares, regionais, né? Letra A. Por que as falas de Mariovaldo e de seu Durvalino são diferentes? Aí tem a ver com o que a gente falou, da linguagem regional. Então, tente explicar da sua maneira, do jeito que você entendeu. Letra B. Por que o entrevistado não compreendeu as perguntas sobre o seu estado civil e sobre a sua prole? Por que será que ele não entendeu? Letra C. O fato de o entrevistado não compreender as perguntas gerou quais consequências? O que isso quer dizer? Quando o entrevistador perguntou usando aquelas palavras, o entrevistado, que era o seu Durvalino, ele não entendeu. Então, gerou quais consequências isso gerou, o fato dele não ter entendido? E letra D. Como o entrevistador Mariovaldo poderia ter evitado a confusão feita por seu Durvalino? Então, ele poderia ter evitado essa confusão. Então, como que ele poderia ter feito isso para evitar? Parte 2, vamos continuar a nossa história. É que a Gertrudes é de criação, sim senhor. E olha que ela tá velha e ainda sai muito leite das suas tetas. Olha o Valdemar tirando o leite dela lá. Quer dizer que a Gertrudes é aquela vaquinha ali? É, sim senhor. Nós tratamos ela como se fosse da família. Então, na verdade, são 12 filhos. O senhor é um herói, hein, seu Durvalino? Sou não, seu moço, eu sou homem mesmo. Eu tô vendo. Como é que o senhor faz para sustentar tanta gente assim? Eu pranto, sim senhor. Nós colhe tudo que a terra dá. Na mesa não farta nada. E ainda tem a Gertrudes para garantir os leites das crianças, sim senhor. E o senhor se sente um homem feliz aqui no sítio? Para falar a verdade, seu moço, sinto sim senhor. Não farta nada, tenho minha terrinha, minha mulher, meus filhos, minha Gertrudes. E olha que o Valdemar ainda tá tirando leite dela. Eu não falei para o senhor? Eita vaquinha das boas, sou. O senhor não quer provar um tiquinho do leite dela? Não, obrigado, seu Durvalino. Agora, para terminar, vamos tirar uma foto da família reunida, que é para sair amanhã cedo no jornal, certo? Certo, sim senhor, seu moço. Ô Conceição, vai passar perfume, chame toda a gurizada que nós vai tirar fotografia. Está todo mundo aí, seu Durvalino? Tá sim senhor, seu moço. Ótimo, então vamos, lá vai. Peraí, seu moço, tá fartando gente. Está não, seu Durvalino, eu contei, está todo mundo aí. Olha, seu moço, e o senhor acha que a Gertrudes ia ficar de fora? De jeito maneira, sim senhor. Essa é a história do Alexandre Azevedo, muito legal, né? Depois de ouvir a leitura da segunda parte do texto da entrevista, responda as questões. Antes de a professora ler a segunda parte do texto da entrevista, você imaginava que a Gertrudes não era filha do seu Durvalino e sim uma vaca? Então, aí é a sua opinião. Se você imaginava, coloca sim e explica por quê. Se não, coloca não e também explica por quê. Porque está perguntando por quê, está pedindo para explicar. B. Segundo o texto, o entrevistado é feliz? O que ele respondeu lá? Justifique a resposta de acordo com o que seu Durvalino explicou lá para o jornalista. Letra C. Por que seu Durvalino não permitiu que o moço tirasse a fotografia sem a Gertrudes? Qual foi o argumento que ele usou para falar que a Gertrudes precisava sair na foto também? Próximo texto, os meninos do chafariz. Nessas horas, também é quase sem querer, pensava nos meninos do chafariz. Ficava vendo um deles, borboletas saltitantes pelas ruas movimentadas no centro da cidade, velozes, sorridentes, sombras zigue-zagueando entre os carros, estátuas cheias de curiosidades, perfiladas diante de todas as grandes vitrines que os impediam de entrar nas lojas. Crianças como ele, pensava e chegava a ouvir o cascatear murmurante da água do chafariz, um barulhinho gostoso, acariciante. Tornava-se possível até mesmo vê-los correndo em sua direção. Pés sujos, mais rápidos, bem rápidos, as roupas transformadas em asas, seus corpos saltitantes, recortando-se contra a luminosidade dourada de um dia quente de verão. E, finalmente, tchum, tibum, caindo barulhentamente na água. Que felicidade!
Quando o silêncio do quarto o incomodava muito, ele se lembrava dos meninos. Conseguia vê-los saindo, não se sabe de onde, ganhando vida na escuridão dos cantos mais silenciosos, por trás das pilastras de brinquedos intocados. Bum, tibum, splash. Ai, que vontade de sentir aquela água molhando seu rosto. Uma noite, chegou a sonhar que corria entre os meninos. Sonhou e gostou do sonho. Pula, pula, pula. Eram os meninos que já viviam quase o tempo todo dentro do chafariz. Gritavam, agitavam os braços e as mãos, chamando-o para juntar-se a eles na confusão das águas. Jogou-se. Tibum, plash, tchac. Essa foi a primeira parte, ó. Vamos responder aí. Letra A. Usando a linguagem figurada, como o narrador define os meninos do chafariz? Se você tem dúvida, volta lá e procura como é que ele usou para justificar os meninos do chafariz. Letra B. A personagem do texto sonha em estar entre os meninos do chafariz e passa a integrar o mundo deles. Integrar é fazer parte, né? Explique por que o verbo pular aparece grafado com letras maiúsculas e com sílabas separadas por meio de hífen no trecho abaixo. E olha como eu li. Numa noite, sonhou mesmo que corria entre os meninos, sonhou e gostou. Pula, pula, pula. Então, a maneira que eu li vai ajudar vocês a responder essa questão aí. Por que foi escrito com letras grandes e com as sílabas separadas? Letra C. Encontre no quadro as palavras que possam completar as frases abaixo. Então, essa atividade tem duas partes. Tem 4 frases que você tem que localizar as palavras aqui e completar cada uma delas. É claro que acabou de completar, leia a frase inteira para ver se a frase ficou coerente, se ficou com sentido, senão você vai ter que alterar. Uma sugestão, talvez você queira primeiro encontrar as palavras que estejam aqui e depois vai vendo onde elas se encaixam. Ou você pode fazer ao contrário, pensar quais são as palavras que deem certo aqui e procurá-las depois. Cada um vai usar a estratégia que achar melhor. Outra atividade de ortografia. Agora vocês vão completar as palavras usando o C com a cedilha ou os 2 S's. Então você vai ter que saber identificar qual é a letra que vai se encaixar corretamente. Mais uma vez, se precisar, usa o nosso dicionário. Letra E. No texto Os Meninos do Chafariz, conhecemos a história até o momento em que o garoto, no sonho, se joga no chafariz. Suponhamos, uma hipótese, tá? Que você participasse dessa história como um observador que assistisse a essa cena de longe. Conte o que teria acontecido no chafariz enquanto o garoto permaneceu lá. Depois que ele foi para lá, pulou, o que aconteceu? Dê nomes aos garotos para que o leitor possa identificá-los. Então, você vai imaginar que você vai ser um narrador observador. O que é um narrador observador? É aquele que conta a história, mas ele não participa da história. Ele está contando o que ele viu. Então, ele é um narrador observador. Então, você vai contar, depois que esse menino foi para lá, se juntou aos outros no chafariz, tudo o que aconteceu. Crie os nomes aí para os meninos, como foi sugerido aqui. E aqui nós temos toda a questão da revisão. Se escreveu de acordo com o que foi pedido, né, de acordo com os fatos que a gente leu, se descreveu a cena do mergulho, se contou os detalhes, se deu nome às personagens como foi pedido, se marcou as falas dos personagens com a pontuação adequada, senão o texto fica difícil de compreender. Se grafou corretamente as palavras, né? Ou seja, a ortografia, e se precisar, aqui está falando mais uma vez, recorra ao dicionário. O dicionário está sempre aí nos auxiliando, né? Bom, para finalizarmos, né? Essa foi a nossa última aula aí das atividades complementares de língua portuguesa. Vamos encerrar o nosso material 1 e aí vocês vão fazer toda aquela verificação aí da rotina, né? Assistiu a videoaula, se precisar, assista novamente sempre que for possível, né? Faz as atividades, volte o vídeo, assista novamente. Quantas vezes você achar necessário assistir o vídeo? Sempre que você tiver dúvida, também, além disso, mande a dúvida, a pergunta para os seus professores. O que nós mais queremos é o seu contato, é a sua dúvida, porque quando você está pedindo explicação para nós professores, é sinal que você
está no caminho certo da aprendizagem. E nós estamos dispostos a estar ajudando vocês assim da melhor maneira possível. Mesmo que à distância, é possível a gente fazer essa troca aí para que vocês não tenham prejuízo na aprendizagem. A nossa maior preocupação é a aprendizagem de vocês, ok? Então, encerramos a nossa videoaula de hoje. Até a próxima aula, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. Tchau, tchau.